Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente eu reviver a vossa lembrança em mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade de fazer o que fizeram. E eu estou alegre, e não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi a viver contente com tudo o que tenho. Sei estar abatido, como sei também estar vivendo em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído. Tanto sei ter fartura, como sei ter fome. Tanto sei ter abundância, como sei o que é padecer necessidade. Eu aprendi a viver, e eu sei que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito ao dar e receber, senão vós somente. E agora, uma vez mais, vocês me mandam mais que o necessário. Veja, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta. Ele está preso na sua segunda prisão. Essa prisão, depois dela, ele vai ser decapitado, vai ser morto. O que aconteceu aqui foi que como é que começou essa igreja em Filipenses? Essa igreja, ele está recebendo uma oferta agora dessa igreja, na prisão onde ele está, em Roma. Ele está recebendo agora uma oferta em alimentos, em roupas, em espécies, para que ele pudesse se alimentar. É uma prisão onde ele não tem a liberdade de sair, está ali encarcerado. E ele começa a escrever essa carta em resposta também ao fato dele ter recebido esse presente, essa dádiva desses irmãos lá da cidade de Filipos. Essa igreja, ela surgiu, não sei se você se lembra, mas se você voltar lá em Atos, você vai se lembrar que o apóstolo Paulo estava passeando por uma cidade e de repente ele viu uma mulher possuída por um espírito maligno que começou a profetizar dizendo: eis aí os homens que têm o Espírito de Deus nele, e Deus está com esses homens. E toda vez que ele passava por ali, essa jovem que trazia adivinhações e fazia com que as pessoas tivessem lucros através das suas adivinhações, ela profetizava, possuída por um espírito maligno, anunciando que Paulo, Silas eram homens de Deus. Até que um dia Paulo está passando ali, ela abre a boca e Paulo diz: cala-te, demônio, sai dela. E Satanás sai, e acontece um alvoroço na cidade, ao ponto de todos ficarem espantados com aquilo, e as pessoas que tinham lucro com aqueles espíritos, através da manifestação que acontecia através daquela mulher, se reúnem, a cidade toda se reúne. Paulo e Silas são presos, e na prisão Paulo e Silas estão cantando uma música à noite. E depois de terem recebido chibatadas, apanhado, receberam afrontas, né? Eles estão cantando. A Bíblia nos relata que há um terremoto, as cadeias caem, o carcereiro da prisão, ele
percebe que as portas se abriram, ele fica tomado de pânico e ele diz: todo mundo fugiu, vão cobrar de mim. E num senso de responsabilidade puxa a espada para se matar. Aí Paulo dá um grito lá: ei, não toca na tua vida não, tá todo mundo aqui. E o carcereiro se converte ao Senhor Jesus, ouve o evangelho, cuida das feridas de Paulo, e ali começa a nascer uma igreja. No meio dessa situação toda, o Espírito Santo se manifesta de maneira graciosa e uma comunidade de fé, de irmãos, nasce na casa desse carcereiro, que se torna a igreja dos filipenses. Agora Paulo está preso em outro lugar, em outra ocasião, por causa do evangelho, e essa igreja está agora trazendo ofertas para Paulo na prisão. E ele diz assim: eu me alegro, eu me regozijo, porque vocês estão se lembrando de mim, e porque vocês aprenderam a ser uma igreja que é acolhedora em toda oportunidade que se apresenta. A alegria de Paulo não era só pelo fato de estar recebendo o recurso. O recurso, e essa é uma visão fantástica, ele diz assim: o recurso me é dado e eu tenho gratidão por ele, mas a minha alegria maior é por causa do que há no coração de vocês. O coração de serem homens e mulheres capazes de ver oportunidades para demonstrar generosidade. Isso aqui é um segredo fantástico, é uma chave para a vida. E ele diz um detalhe que me chamou muito a atenção hoje de manhã, não só esse, pelo fato daquela igreja ter esse lado de ser generosa em toda e qualquer oportunidade que se apresentava, mas ele diz assim: a minha alegria não é por causa da necessidade que está sendo suprida, mas eu também quero dizer para vocês que eu aprendi a viver contente. Aprendi a viver contente. E eu disse: cara, que coisa fantástica que é a vida. Porque um homem que está aprisionado, um homem que passou por aflições, cadeias, fome, circunstâncias de abatimento, circunstâncias de fartura e de pobreza extrema, ele está ensinando a igreja a entender como é viver em Cristo. O chamado de Deus para mim e para você é a gente aprender a viver em Cristo Jesus. E aprender a viver contente. A se contentar com o fato de termos o Senhor Jesus como sendo a inspiração para a gente viver. E esse tipo de olhar é um olhar fantástico da vida. Porque o grande segredo, querido e querida que está me ouvindo aí, é a gente entender que essa vida que a gente tem, que ainda que seja breve, ela pode ser vivida com contentamento, mesmo diante de todas as pressões e adversidades que vêm sobre mim, sobre você. Veja, Paulo estava preso, a igreja mandou uma oferta, Epafrodito, que é um discípulo de Paulo que foi enviado para dar a Paulo essa oferta, ele se enferma, fica doente, fica quase morto no processo, ele está morrendo, e Paulo está escrevendo: olha, eu me regozijo pela generosidade
E ainda que eu esteja em cadeias, ainda que tudo está debaixo de sentença, ainda que todas as situações sejam situações de extrema dor, ainda que todas as situações sejam situações de dificuldades absurdas para minha casa, para minha vida, para mim, eu estou dizendo para vocês que eu aprendo a viver. Eu progrido para o processo da grandeza de me tornar um homem semelhante a Cristo. É sobre isso que Paulo fala nessa carta. Aprender a viver e progredir para ser um homem semelhante a Cristo. Ele tem guardas que estão o prendendo, guardas mandados pelo Império Romano, que são sentinelas que ficam do lado dele 6, 7 horas por dia. E ele tem um olhar da vida que é inspirador. É como se ele dissesse assim, ó, ainda que eu tenha guardas e sentinelas do meu lado por 6 horas todos os dias, eu sei que esses guardas, esses sentinelas, eles serão lá para frente pessoas que talvez participem do Senado romano. Então eu quero me alegrar com as prisões e com as algemas, porque ainda que eu esteja sentado em algemas e prisões e tenha sentinelas do meu lado, eu posso compartilhar com eles o Evangelho da graça. Ele era um homem que tinha uma visão da vida inspiradora. E eu gostaria muito de convidar você para ler. Eu não tenho tempo suficiente para repartir com você essa carta. Talvez amanhã eu volte nesse assunto, se Deus me permitir, para a gente abordar isso com mais profundidade, com mais tempo. Mas o que me chama a atenção é esse detalhe. Eu aprendi a viver contente. Quer na humilhação, quer na fartura, quer na dificuldade extrema de fome. Já passou fome? Ou quer na abundância, quer tendo prisões e está algemado do lado de sentinelas opositores que eu reparto com eles porque eles têm que ficar comigo e eu acabo tomando da oportunidade para falar do Evangelho para eles. Um homem com espírito assim me ensina a ser um homem melhor, um apóstolo. Olha o perfil desse apóstolo. Ele não anda com carros de luxo, ele não sai por aí colhendo riquezas pessoais, mas ele tem Cristo como seu alvo maior. Ele tem a morte como algo que ele desconsidera. É fantástico. Se você for ler o texto, você vai ver que ele diz assim na primeira carta aqui em Filipenses, no capítulo 1, ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Um cara que diz o morrer é Deus, o viver é glória, é Cristo, ele está dizendo simplesmente o seguinte: nada me frustra mais, nada é capaz de gerar desilusão para a minha vida. Ainda que esteja tudo ruim, ainda que essas dificuldades elas se manifestem na minha vida, eu entendi que eu faço parte de um processo de me tornar semelhante a Cristo, mesmo diante das provações, dificuldades, desesperanças, anseios, batalhas. E eu sou grato por padecer as lutas que eu estou passando por causa de Cristo, porque a mim tem sido dado o direito de não somente crer nele, mas de padecer por ele. Ele vive contente em todas as dificuldades, porque ele entendia que para se tornar um homem
semelhante a Cristo, ainda que todas as adversidades se manifestassem na vida dele, essas adversidades, essas dores, essas dificuldades esmagadoras que estavam vindo sobre ele, elas seriam como um processo que redundaria na vida dele um posicionamento interior de um homem que entendia que o chamado dele era manifestar Jesus em todas as situações da vida. Sabe, um homem que, quando olha para fora e vê desgraça, mas entende que todas as desgraças que estão caindo sobre ele podem transformá-lo num homem cheio de força, podem transformá-lo num homem que é fortalecido em Deus. Por isso a declaração que ele faz: olha, eu sei viver e aprendi a viver contente em todas as coisas, e eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece, porque eu entendi, eu aprendi a viver Cristo. E eu vivendo Cristo, entendendo que o meu viver aqui na carne é para manifestar a glória de Deus. E se eu morrer, também não importa a morte, porque eu vou experimentar a glória de Deus. Eu sou livre das frustrações, livre dos desamparos, livre das dores, ainda que as dores me toquem, ainda que os desamparos sobrevenham, ainda que as lutas venham, ainda que as cadeias se aproximem, ainda que as algemas estejam nos meus braços, ainda que o Império Romano se oponha, ainda que irmãos e falsos irmãos se levantem, ainda que caia o céu, trema a terra, ainda que demônios, principados, potestades, ainda que tudo esteja declarando morte, eu aprendi a viver contente. Uau! Que homem! Que ensino! Que manifestação de graça! Eu queria que o exemplo de Paulo hoje de manhã fosse inspirador ao seu coração. E você, inspirado por esse texto, possa, diante das lutas e pressões que estão vindo sobre a sua vida, se erguer em fé, em contentamento e criar dentro da sua alma um ambiente de alegria, de esperança e de regozijo no amor de Deus. Que essa palavra te inspire e te abençoe, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, eu quero apresentar diante do Senhor todos os meus ouvintes essa manhã. A alegria do Senhor, ela é capaz de nos dar força. E eu quero pedir que o Espírito do Senhor possa visitar o nosso coração diante das adversidades que nós enfrentamos no dia a dia, Senhor. Que a esperança do Teu Evangelho se manifeste completa dentro de nós. E a esperança do Evangelho é essa: Cristo em nós, a esperança da glória. E que possamos viver, Jesus, contentes, ainda que as lutas sejam intensas e poderosas. Abençoa os meus ouvintes, ajuda-nos, Senhor, com Tua graça e com a força do Teu Espírito, a aprender a viver como Cristo. Em nome de Jesus. Amém.